Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Diário do Alto Vale, dando sequência a mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Hoje a gente recebe o comandante Moisés. Bem, o candidato ao governo de Santa Catarina pelo Partido Social Liberal, Carlos Moisés da Silva, é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, formado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Ele também já coordenou a Defesa Civil e trabalhou na Secretaria de Justiça e Cidadania. Pela primeira vez concorre ao cargo de governador do estado. Olá, comandante. Bem, começando a nossa entrevista, então, qual que é a sua relação com a segurança pública, a sua proposta nesse sentido? A gente sabe da falta de efetivos em muitas áreas e da superlotação de presídios. Como você vai lidar, qual que é o seu plano de governo para essa situação? Então, a gente conhece a segurança pública por dentro, eu costumo dizer, porque sou egresso dessa pasta. Trabalhei por mais de 30 anos como militar estadual aqui em Santa Catarina e também circulei na área do sistema prisional, através das vistorias, com o Corpo de Bombeiros, com a equipe dentro do sistema prisional. Conheço a parte também da coordenação de defesa civil, já fui vinculado à Secretaria de Estado e também fui corregedor adjunto do Corpo de Bombeiros Militar. A minha maior parte do tempo de serviço ativo foi no sul do estado, mas a gente rodou o estado todo e conhece essas dificuldades. A questão do efetivo, especialmente, não se faz segurança pública sem dinheiro, na verdade, porque para ter efetivo você precisa ter parte do orçamento, ampliar os quadros. E o Corpo de Bombeiros, por exemplo, tem cerca de 2.000 homens, pouco mais que isso, tem defasagem no seu efetivo, sofre com escalas de serviço. A Polícia Civil também tem dificuldades. Eu cito muito o exemplo da PM. Eu entrei na Polícia Militar em 1987, depois eu migrei. Ao final do curso de formação de oficiais, eu escolhi ser bombeiro e assim fui a vida inteira. Eu nunca militei exatamente na área da PM, mas quando eu entrei na PM para fazer o curso de oficiais, a PM tinha 13, isso foi em 87, há mais de 30 anos, a PM tinha cerca de 13.000 homens. Hoje a PM tem 10.000 homens, 10.400 homens. Nós podemos comparar então que naquela época tinha cerca de 4 milhões de habitantes, Santa Catarina hoje tem mais de 7 milhões. Essa proporção ela diminui na medida em que nós tínhamos cerca de um policial para cada 360 habitantes e hoje um policial para quase 700 habitantes. A violência cresceu, a criminalidade cresceu, essas demandas por segurança pública cresceram e não houve investimento de fato no sentido até de manter esses efetivos. Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros Militar sofre com escalas, a Polícia Civil, o IGP, o Sistema Prisional, através dos seus agentes, todos têm defasagem dos quadros e há uma tensão nessa área de atividade. Então, nós pretendemos, como fazer? Enxugar a máquina pública, eliminando cargos comissionados, não nomeando, as secretarias de desenvolvimento regional, as ADRs hoje, as agências, diminuir o número de secretarias do Estado, um pacote anticorrupção a gente pretende instalar no nosso governo, ou seja, abrir os cofres públicos para que haja uma participação social. Eu iniciei os trabalhos junto com a equipe em Tubarão, do Observatório Social, no município de Tubarão, quando eu estava lá ainda, depois fui transferido, não pude dar continuidade. Nunca fui filiado a um partido político, portanto fui escolhido para estar nesse grupo, porque no observatório você não pode ter uma vinculação político-partidária. Este ano foi a primeira vez que eu me filiei a um partido e a primeira vez que me candidato, como você bem citou. Nós vamos trazer o Observatório Social também, já tem projetos do Observatório Social Nacional para trabalhar no estado de Santa Catarina. Nós vamos então dar essa abertura para que a gente, com muita humildade, com muita parceria com a sociedade civil organizada, possa melhorar o gasto público, enxugar a máquina pública para que sobre dinheiro para a saúde, segurança e educação. Essa é a ideia. Investir em tecnologia também para potencializar a segurança pública, cidades mais inteligentes. E é possível, existe dinheiro sim no Brasil, só precisa canalizar para onde ele deve ser utilizado. Certo. Na sua visão, então, o maior gasto da eficiência do Estado, esse gasto que tem as ADRs, ou quais são as outras alternativas para reduzir enxugar essa máquina? Então, os cargos comissionados, que são mais de 1.000, o governador pode nomear ou não, então essa é uma decisão do governador. Também essa estrutura que muitas vezes se duplica, né? Nós já tivemos a regionalização do Estado, sempre teve na saúde, na educação, na segurança, os comandos regionais, as UCRES, antigamente se falava assim, a parte de saúde eram gerências regionais de saúde, e foi criada uma estrutura que hoje sobrecarrega o Estado. Esses orçamentos, para você ter uma comparação, já foi de quase R$1 bilhão por ano. Tinham 36 secretarias, hoje são 15. Hoje o governo anuncia que são 350, 340 milhões por ano.
Para você ter uma ideia, esse é o orçamento total do Corpo de Bombeiros, no que diz respeito a pagamento de efetivos, com mais de 2.000 homens um ano inteiro no estado de Santa Catarina. Então você vê que se você poupar de um lado, você pode investir do outro. E também afastando um pouco o Estado daquilo que ele não deve fazer, rever a indicação de cargos políticos para que haja uma eficiência maior na governança, no sentido de economia, criar sistemas que controlem frota, que controlem medicamentos, que controlem alimentos que o Estado adquire, tudo isso no sentido de fazer a melhor escolha, que a população seja atendida, porém nós temos aí uma gestão eficiente, que o dinheiro público seja bem utilizado. Eu tenho certeza que esse é um papel que o governador faz com a sua equipe, abrindo o Estado. Nós temos outras fontes de renda, por exemplo, a questão das isenções que o Estado faz muitas vezes sem ter a boa técnica para isso. Ele isenta, o ano passado, nós temos uma dívida de 13 bilhões de reais, que o Estado anuncia, o ano passado isentou, portanto, quase 6 bilhões, 5,9 bilhões, com produtos menos essenciais, como salmão, vinhos importados, enfim. Tem que rever as isenções às empresas que se instalam também, para ver qual o reflexo positivo que elas provocam na nossa região, quanto gera de emprego e renda, e o que o governo pode fazer também para incentivar os micro e pequenos produtores, porque isso tudo está muito interligado. Então, a economia do Estado, o Estado tem que cobrar menos tributo, essa é a verdade, mas saber cobrar mais, evitar também a sonegação, criar instrumentos para que o cidadão seja o fiscal do Estado também. Esse é um projeto que nós temos no nosso governo de participação popular, de incentivo a você retirar sua nota, enfim, a todo micro e pequeno empreendedor ter um sistema que ele também automaticamente já gere o tributo, já recolhe o seu tributo, e cobra menos, mas arrecada mais, porque arrecada de todos, né? Essa é a ideia. Certo. Falando um pouco então da infraestrutura rodoviária do Estado, desse transporte também que acontece, a BR-470, por exemplo, é uma grande reivindicação dos catarinenses há muito tempo, apesar de ser uma rodovia federal, é uma obra que impacta diretamente a todos aqui. E também temos as SCs, que são tratadas com descaso muitas vezes. Por exemplo, em Mirim Doce tem uma via que está há quase 10 anos foi entregue, mas na sua própria inauguração já apresentava problemas, uma dívida do Estado, com uma promessa também do Estado, que agora a população também aguarda para que seja refeita essa rodovia. Enfim, como é que você vai lidar com essa situação da infraestrutura rodoviária aqui do Estado? A gente percebe só em chegar aqui na região a dificuldade que a gente teve. Nós estivemos em Mafra, em Rio Negrinho, em São Bento do Sul, passamos por Campo Alegre, enfim, vindo para cá nós já encontramos ali a Serra Dona Francisca, que a gente não usa normalmente para vir, mas já podemos perceber que o problema não é localizado aqui. Para chegar aqui utilizamos a 470. Todos os trechos, tanto da serra quanto aqui na chegada, a gente percebeu que a manutenção, no mínimo, assim, ela não é duplicada, não tem bom acostamento, é fato, mas ela não tem boa manutenção também. A gente veio desviando de buracos, a gente não sabe se consegue chegar. Quando nós chegamos aqui na região há 2 dias, nos noticiários da morte de uma pessoa nesse trecho, né? Enfim, gente jovem, né? Nós temos tudo, como eu costumo dizer, está interligado. Até a saúde pública, inclusive, está interligado com essa questão da infraestrutura. A capacidade de produção das pessoas aqui, geração de emprego, renda, o crescimento da indústria local, do pequeno e produtor também, tudo isso está interligado com a infraestrutura que o Estado deve oferecer. Nós entendemos, e aí você colocou assim, obras que iniciaram e quando foram entregues já apresentaram defeito. O Estado não tem caminhado muito bem nesse setor, então o Estado tem que ser um regulador dessa atividade. As parcerias público-privadas são bem-vindas, obviamente que com um estudo para aplicação em cada caso você não pode estabelecer, por exemplo, o que foi feito em Florianópolis, na SC401, um pedágio numa área totalmente conurbada, uma área que as pessoas moram, são vizinhas ali, se dirigem do bairro para a cidade, tem que pagar pedágio. Isso não é correto, não é adequado, mas grandes trechos onde a rodovia tem que ter socorro, tem que ter banheiros, tem que ter telefones ao longo do trecho. Há muitos lugares aqui que a gente circula e não tem sinal de celular. Se você tem uma dificuldade, você fica isolado. A gente já encontrou pessoas sozinhas à noite e sem ter contato com ninguém pedindo para parar. E normalmente, principalmente quando a gente está com viatura, a gente até ousa parar, né? Mas quando você está, um cidadão comum que vai estar com o carro também descaracterizado, normalmente desarmado,
ele não vai muitas vezes, fica a pessoa abandonada ali naquele trecho. Então uma rodovia com parceria público-privada, ela tem uma estrutura, ela tem local para banheiros, essa é a ideia, né? Que ela tenha, né? Ela tem uma camada de asfalto adequada que vai ter a durabilidade prevista no contrato, se é 15, se é 20, porque a empresa que faz, ela tem interesse que saia bem feito, porque é ela que vai ter que dar a manutenção do trecho. Não é uma obra como se pública fosse, que você entrega a obra, vira as costas e não volta mais ali. Então a gente entende que enxuga o Estado, saiba cobrar os tributos, cobre menos, mas cobre bem de todos, aplica nas rodovias estaduais, nas rodovias municipais, em parceria com os municípios, e com o governo federal, obviamente, a gente tem um projeto para o Brasil também. Além das parcerias público-privadas, a gente acredita que o Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente, que será no próximo mês, a gente acredita que ele vai estabelecer a repactuação federativa, ou seja, 60% dos tributos ficam do dinheiro que a gente gera, a riqueza que as pessoas geram nos municípios, fica em Brasília. E inverter então essa pirâmide e deixar o dinheiro mais no município. Mais Rio do Sul, menos Brasília, mais Florianópolis, mais Joinville, menos Brasília. Essa é a ideia, isso deve acontecer nos próximos anos no Brasil e a gente vai ter condição de dar uma infraestrutura para gerar desenvolvimento. É tudo que as pessoas que produzem nesse país querem, tudo que as pessoas que usam as estradas também querem, portos, aeroportos adequados, você ter... o Estado tem que ser o gestor de todo esse processo, regular preços, não deixar que aconteçam tarifas abusivas. É possível melhorar o Brasil e é nesse caminho que a gente pretende trilhar. A região aqui do Alto Vale ela é bem agrícola, até mesmo por isso que essa situação das rodovias também é importante, porque precisamos escoar a produção, né? Mas no sentido da agricultura, quais que é os seus planejamentos, sua proposta para isso? Nós participamos, eu recebi da FACISC uma carta chamada Voz Única, que avaliou em todas as regiões do estado as principais demandas. E dentre elas, inclusive no setor produtor agrícola, a principal demanda, 50% ou mais da demanda de vários setores regionais em Santa Catarina era infraestrutura. Então o plano de governo também trabalha exatamente com o escoamento de produto com infraestrutura, seguida por políticas tributárias mais justas e depois o que vinha em terceiro lugar era a segurança pública. Nessas três esferas nós vamos atuar fortemente, exatamente com essa reforma do modelo de governar. Mas especificamente para o pequeno agricultor, a agricultura familiar, como é o caso da agricultura catarinense, predominantemente familiar, nós temos projetos para que os serviços, por exemplo, com as empresas públicas que trabalham na orientação desses produtores, seja mais interiorizado, não fique preso à burocracia como acontece hoje na capital do estado, levando então os profissionais, técnicos, instrumentos, condições de melhorar a produção, de agregar valor ao produto, ao leite, à carne, aos grãos, tudo que se produz fora da cidade, no campo, ter qualidade, agregar valor e políticas tributárias justas para que o produtor rural, o agricultor, a agro, possa sobreviver e, na verdade, se manter, ter um futuro para os seus filhos. A questão, isso está vinculado também à educação. Nós pretendemos oferecer, por exemplo, no ensino médio, o ensino médio no tempo e no local, no horário, de forma sazonal, para atender as demandas, para que o filho do produtor não precise sair da região rural e venha para a cidade. Então, existem várias políticas transversais que têm que ser aplicadas para entender como funciona esse sistema, fixando o homem no campo, dando melhores condições, levando a melhor qualidade de energia, internet, tecnologia para o campo, para que você tenha tudo lá e não precise vir para a cidade. Porque não é estimulante ficar no campo se você não tem apoio do governo. E eu entendo que esse é o papel do governo. É não colocar dinheiro onde não deveria estar colocando hoje e se focar nas pessoas que produzem riqueza, porque isso volta também para o Estado. Tudo está muito interligado. Quando você ajuda na produção, os tributos naturalmente vão te devolver isso. Certo. Falando então da educação, aqui também temos várias escolas sucateadas, né, tratadas com descaso. As escolas estaduais, tem até mesmo uma escola em José Boatê, onde os alunos dividem duas turmas dividem a mesma estrutura, a mesma sala de aula. Qual que é o seu plano para a educação? Eu penso que o combate à corrupção, e a corrupção ela tem várias formas de corrupção no Estado brasileiro, é fundamental, e sem o combate à corrupção a gente não vai entregar para a população aquilo que ela merece e o que ela anseia de um governo. Tenho conversado com o setor da educação e tem me mostrado
que algumas escolas de Santa Catarina iniciaram suas obras, ou de reforma, ou de ampliação, ou de construção, e que não terminaram, não foram conclusas as obras. O pagamento foi realizado para a empresa que construiu, foi dado o aceite, como se chama, foi aceitada aquela obra, e a estrutura ficou ali também em péssimas condições, sem terminar. Isso, para mim, é uma forma de governar de forma muito equivocada. O Estado ele teria que aferir a entrega do produto, do bem, do serviço. Se não for entregue, não efetua o pagamento. Então nós temos várias frentes para fazer, para melhorar. O dinheiro público ele tem que ser valorizado. Se ele for investido, ele tem que ser terminado. Isso acontece com hospitais públicos também, com parcerias. Nós se fecha muita escola em Santa Catarina. O ensino em tempo integral, nessa condição, ele vai possibilitar que a gente até inclusive readeque essas escolas que muitas vezes são abandonadas, porque nós não temos espaço físico. Se fala em instalação do ensino em tempo integral, mas de tempo integral em meio período, e essa conta não fecha. O tempo integral tem que ser de fato com comida, com almoço, com reforço escolar, com a prática desportiva, cultural, enfim, trabalhando a inserção social dessas pessoas que estão na escola pública e que muitas vezes não têm acesso a isso e nem têm acesso ao ensino privado também. Então nós vamos investir em educação. Investir em educação é melhorar o salário do professor, a carreira do professor, fixá-lo na sala de aula, retirá-lo das estruturas de fuga do Estado. Tem muitos professores fora da sala de aula, em outras secretarias, desestimulá-los a estar fora da sala de aula e estimulá-los a estar em sala de aula. Hoje o estímulo é o contrário. Os professores eles recebem abonos salariais para trabalhar em outras pastas que não a educação. Então nós temos uma série de problemas no Estado que a gente precisa consertar. Isso vai refletir na melhoria da educação. Certo. Candidato, considerações finais, outras ações que o seu plano tem? Então, eu quero me dirigir ao eleitor, dizer que no dia 7 de outubro nós devemos eleger Jair Bolsonaro em primeiro turno. Por isso eu peço o voto para o número 17 do nosso presidente. Ele não pode estar nas ruas, a gente está fazendo a campanha por ele e entendemos que há uma grande pressão para que isso não aconteça, há uma tensão social, mas o povo está nas ruas. É uma campanha diferente. Eu passo na calçada, as pessoas nos chamam para atravessar a rua, para entregar material. Então é uma campanha muito diferente. Também uma renovação de fato em Santa Catarina. Nós que estamos falando de Jair Bolsonaro há alguns meses, algumas pessoas estão aparecendo agora dizendo que votam no presidente, mas tem outros presidentes na sua chapa, nos seus partidos. Chamar a atenção, governador em Santa Catarina só tem um, do Jair Bolsonaro, que é o comandante Moisés de Daniela, nossa vice-governadora lá de Chapecó. O número é igual ao do presidente Jair Bolsonaro, é o número 17. E eu acabei perdendo aqui meu bolachão do nosso senador, caiu pelo caminho, mas é 177, é o único senador em Santa Catarina. Nós não temos dois senadores em Santa Catarina, nós temos um do Jair Bolsonaro, que é o Lucas Esmeraldino, número 17, e a gente também pede o voto para o Lucas, porque ele tem projetos para mudar o Brasil junto com o Jair Bolsonaro. Todos os nossos candidatos a deputado estadual e federal começam com 17, você pode votar no 17 para federais e estaduais, e você vai ter certeza que vai estar renovando a política catarinense, a política brasileira, porque no nosso partido não tem nenhum medalhão, não tem ninguém que tem experiência política. Nós estamos vindo, como você, eleitor, das nossas atividades, alguns profissionais liberais. Eu hoje estou advogado, fui servidor público, nós nunca participamos da política e estamos entregando a nossa capacidade de trabalho agora para mudar o Brasil e Santa Catarina. Eu agradeço a oportunidade e peço para me seguir nas redes sociais Comandante Moisés, lá no Facebook, e no Instagram tem todo o nosso plano de governo, as propostas, os debates, as sabatinas e as entrevistas que nós já participamos. Tem link, porque eu tenho 7 segundos de TV. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi então uma entrevista com o Comandante Moisés, numa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos do governo de Santa Catarina. Estamos à disposição também para conversar com os demais candidatos.